Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre as células da imunidade inata, também chamada de imunidade natural ou também de não específica. Primeiro a gente vai ver as células de uma maneira geral e aí na sequência a gente vai ver a função de cada uma dessas células que são muito importantes para a imunidade inata, beleza? Antes da gente começar, clica aqui em curtir e já deixa o seu comentário se você gosta desse conteúdo de imunologia, beleza? Também se inscreve aqui no nosso canal para que você possa receber todas as notificações dos próximos vídeos que a gente já está preparando dessa série de perguntas e respostas, né? Tirando as dúvidas dos nossos seguidores aqui do IBAP Cursos sobre imuno, micro, parasito, entre outros assuntos, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, essas células que a gente vai conversar um pouquinho hoje, elas fazem parte da imunidade. E resumindo assim, a imunidade é a defesa do nosso corpo contra, por exemplo, micro-organismos, contra antígenos, ou seja, tudo que o nosso corpo entende como não próprio, não self, que a gente diz. Então, as células que a gente vai conversar um pouquinho hoje, elas têm essa função. A função básica vai ser fagocitar, vai ser defender o nosso corpo, porque elas fazem parte de um sistema de defesa, que é muito mais complexo que o nosso sistema imunológico, que envolve inúmeras células que a gente vai conversar hoje, moléculas, tecidos, inclusive órgãos específicos também, beleza? Então vamos lá. Aqui são algumas dessas células que a gente vai conversar hoje. Desse lado aqui, ó, você tem as células do sistema imune adaptativo, que não é tanto o nosso objetivo hoje. Mas resumindo, são os linfócitos. São os linfócitos T, linfócitos B, os linfócitos T CD8, CD4 e, além disso, também os linfócitos B ou plasmócitos que acabam secretando os anticorpos. Então, essas células aqui, a gente vai conversar numa outra aula porque a gente precisa falar de imunidade adquirida celular e também imunidade adquirida humoral. Mas aí mais para frente a gente conversa sobre isso. Escreve aqui nos comentários se você quer saber sobre esse assunto, tá? Hoje o nosso foco vai ser aqui, ó, desse lado, que são as células do sistema imune inato, beleza? Então a gente pode citar, por exemplo, células fagocíticas. Professor, o que são células fagocíticas? São células que fazem fagocitose. Fagocitose, resumidamente, é o englobamento de partículas sólidas, partículas maiores, por exemplo, como uma bactéria. Então, quando a nossa célula de defesa ela faz esse procedimento aí de fagocitose, ou seja, englobamento de uma bactéria, ela internaliza e aí acaba juntando com o sistema de enzimas lá do lisossomo, formando um fagossomo, e aí forma um fagolisossomo, e as enzimas do lisossomo digerem os micro-organismos, tá? E também tecidos que estão necrosados, outras coisas também são importantes, mas especificamente em relação a micro-organismo, essas células fazem essa função. Quais são essas células principais? As células dendríticas aqui, ó, os neutrófilos, tá? Os monócitos, que aqui estão representados, e os macrófagos. Professor, tem diferença entre esses tipos de células? Tem sim. Algumas dessas células, como células dendríticas, elas são sentinelas que ficam espalhadas em diferentes tecidos. Já os monócitos e neutrófilos, eles estão presentes no nosso sangue. O monócito, quando ele sai do sangue e vai para os tecidos, ele acaba sendo chamado de macrófago, tudo bem? E aí eles fazem esse procedimento de fagocitose e defesa do nosso organismo. As primeiras células que migram lá mais rapidamente para um tecido saindo do sangue, por exemplo, são os neutrófilos. Em torno de 1 hora, a gente já tem neutrófilo lá para fazer a nossa defesa, beleza? Professor, e essas outras células aqui, ó, basófilo, células NK, mastócito, de uma maneira bem resumida, e eosinófilo, né, que eu também esqueci de falar para você, de uma maneira bem resumida aqui, porque daqui a pouco a gente vai detalhar essas funções dessas células, elas estão envolvidas, por exemplo, com processos alérgicos, ou eosinófilo, por exemplo, com defesa contra eumintos ou parasitas de uma maneira geral. As células NK têm uma função muito importante para defesa contra células transformadas, células neoplásicas e assim por diante. O mastócito libera substâncias tipo citocinas que levam a dilatação dos vasos sanguíneos, promovendo o processo inflamatório. Então, cada uma dessas células aqui, inclusive proteínas específicas do nosso sistema imune, que estão representadas aqui no sistema complemento, por exemplo, mas não tem só isso,
elas são muito importantes, beleza? E aí aqui a gente também tem uma chamada via comum, que são os linfócitos T gama delta e linfócitos TNK. Então hoje a gente vai comentar mais sobre essas células até aqui, ó, até esses daqui da via comum, beleza? Então vamos lá, começando com as células dendríticas. As células dendríticas, como eu já tinha falado para você, elas ficam nos tecidos. E aí a função principal dessas células é capturar e apresentar antígenos para os linfócitos. Então é como se tudo que estivesse passando, por exemplo, sei lá, no intestino, passa lá no intestino alguma coisa estranha ou que a célula entenda como estranha, reconheça como um padrão não próprio do ser humano, por exemplo, ela vai lá e fagocita aquilo, digere, dissolve, quebra e aí apresenta partículas menores para quem, na verdade? Apresenta para os linfócitos, onde? Lá nos tecidos linfóides, tá? A gente já gravou um vídeo bem completão, bem legal, sobre tecidos e órgãos linfóides, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e aí você clica lá e assiste porque é bastante importante para você entender esse processo todo de apresentação de antígeno, por exemplo, tá bom? Então essas células aqui dendríticas acabam vivendo, né, residindo nos tecidos mais periféricos, fazendo um papel como se fosse uma sentinela defendendo o nosso organismo, tá? Os neutrófilos, como eu já disse, eles promovem fagocitose contra bactérias, fungos, por exemplo, e aí também tem um papel muito importante na liberação de substâncias antimicrobianas. Elas fazem essa defesa aqui inicial, né? Depois das barreiras, a gente tem outras defesas também, como a pele, né? Mas isso eu já comentei num outro vídeo, que eu também vou deixar na descrição aqui desse vídeo, que são as barreiras primárias, tá bom? Os monócitos, eles estão presentes lá no sangue, como eu tinha dito para você, e eles também têm a função básica de fagocitose e também liberam mediadores inflamatórios. Quando eles migram para o tecido, eles se transformam nos chamados macrófagos, que também têm essa função, como a gente já descreveu. Aqui existem diversos tipos de nomenclaturas ou denominações para macrófagos em tecidos diferentes, como alveolares, células de Kupfer, células mesangiais, micróglia ou microgliócitos, histiócitos, os monócitos que estão no sangue em si e os osteoclastos, que obviamente estão nos ossos, promovendo a remodelação dos ossos. Cada uma dessas células aqui tem funções mais específicas, mas basicamente eles também promovem defesa nesses tecidos específicos. E aí, como os tecidos foram estudados por vários pesquisadores, eles foram denominando de maneiras diferentes, mas basicamente são macrófagos modificados, beleza? A gente também tem os basófilos que liberam mediadores inflamatórios, como por exemplo a histamina, que tem uma importância muito grande em processos alérgicos, inclusive alguns medicamentos que a gente utiliza para inibir a alergia são antihistamínicos, tudo bem? São os antialérgicos, né? São antihistamínicos, mas isso é uma outra aula, se você quiser esse assunto escreve aqui, beleza? Eles têm receptores para imunoglobulina do tipo E, que é aquela muito envolvida com os processos alérgicos, tá? Então, são células muito importantes e que, em muitos casos, estão aumentados em processos alérgicos. Os mastócitos também, mas os mastócitos já estão mais presentes nos tecidos. E aí liberam heparina, também liberam histamina, como os basófilos, têm receptores para imunoglobulina do tipo E e também estão envolvidas essas células em alergias, em processos alérgicos. Já os eosinófilos também têm outras funções, como eu citei, função antiparasitária ou antihelmíntica, mais especificamente, também envolvido em processos alérgicos e na alergia e na asma, que também é um processo alérgico, inflamatório do sistema respiratório, beleza? Aqui a gente também tem as células NK, ou Natural Killer, é como se fosse um assassino natural, é mais ou menos essa a tradução, que elas são muito importantes para a vigilância imunológica dos diferentes tecidos, tá? São células responsáveis pela identificação de agentes infecciosos e também de células transformadas. Então, por exemplo, uma célula quando ela sofre uma mutação e aí vai desenvolver, por exemplo, uma neoplasia, seja ela benigna ou maligna, alguma coisa nesse sentido, vai virar uma displasia, por exemplo, essas células NK detectam a expressão daqueles MHCs e aí de outras substâncias também
E aí o que elas fazem? Vão lá e destroem essas células que estão estranhas, digamos assim. As células também chamadas TNK, é um tipo de linfócito T, natural killer, promovem uma morte rápida e produzem também citocinas, morte rápida dos micro-organismos. E os linfócitos T gama delta também têm uma importância muito grande no reconhecimento de um pequeno grupo aí de micro-organismos e também produção de substâncias líticas e bacteriostáticas. E eles acabam sendo bastante abundantes no trato gastrointestinal. Então, são células muito importantes para o nosso sistema imune inato, beleza? Se você gostou desse conteúdo aqui, clica aqui em curtir e já deixa um comentário, tá? Essas são as principais células que a gente tem. Depois a gente grava um outro vídeo sobre características da imunidade inata, imunidade adquirida, a comparação entre as duas, como que essas duas imunidades elas conversam, tá bom? Então escreve aqui se você quer esse tipo de conteúdo, quer que a gente grave esse tipo de conteúdo, beleza? Só para a gente finalizar, eu te convido a conhecer o Passaporte Bapflix. Nele a gente tem mais de 50 cursos certificados dentro da área da saúde. São cursos que você pode fazer quando você quiser, durante o seu período de assinatura, quantos cursos você quiser, no momento que você quiser, com uma única assinatura que a gente está com 50% de desconto, beleza? Lá você tem cursos em videoaulas, materiais complementares, suporte dos nossos professores. Você também tem os certificados que você pode imprimir, salvar em pós, na faculdade, para validação, por exemplo, de horas complementares, que são muito importantes para muitos cursos, tá? E além disso tudo que você tem dos cursos para você melhorar os seus conhecimentos, se qualificar para o mercado de trabalho, a gente também tem alguns outros treinamentos de carreira. Então, como você se preparar para um processo seletivo, uma entrevista, como você prepara um currículo adequado, um perfil no LinkedIn, como que você entra em contato com os recrutadores, tá? Então, se isso for importante para você, eu te convido a clicar no link que eu vou deixar em algum lugar aqui desse vídeo e conhecer melhor o Passaporte Bapflix, tá bom? Então é isso aí. Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.